Você muito provavelmente já ouviu a frase de Rousseau: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A frase até hoje é muito propagada com o propósito de indicar que o ser humano é bondoso fora da civilização ou fora da influência de exemplos agressivos. A ideia de Rousseau é quase sempre contrastada com a ideia do filósofo Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, nós usamos da violência para atender os nossos interesses. Os dois pensadores foram influentes e importantes à sua maneira, e seus pensamentos ecoam até os dias de hoje. Mas o que será que as evidências nos dizem a respeito desse debate? Será que nós nascemos com a tendência para fazer o bem ou será que para fazer o mal? Será que a humanidade pode se tornar mais pacífica? É disso que vamos falar no episódio de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose, e nesse canal a gente fala de neurociência e psicologia baseada em evidências. Então, se você gosta de vídeos sobre esse assunto, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E se você quiser se tornar um apoiador do nosso projeto, interagir com a nossa comunidade, participar do Telegram, até mesmo participar de grupos de estudo no Zoom diretamente comigo, vai na nossa descrição que tem um link da nossa campanha do Apoia-se. De acordo com o seu apoio, você vai ter uma recompensa diferente. Se queremos investigar se o ser humano é bondoso por natureza, precisamos analisar dois dados geralmente usados: o do comportamento de pessoas em tribos e o comportamento de nossos ancestrais. Em geral, os que acreditam que o ser humano nasce bom também pregam que os índices de violência nesses dois contextos seriam menores do que a violência no mundo globalizado de hoje. Então vamos começar dando uma olhada no comportamento de grupos menores atuais. Uma ótima análise sobre conflitos em tribos foi feita no excelente livro O Mundo Até Ontem, de Jared Diamond. Nessa obra, Diamond expõe costumes de sociedades tradicionais, ou seja, aquelas populações que tiveram pouco contato e pouca influência de povos externos. Essas sociedades tendem a ter um número reduzido de pessoas e tendem a cultivar hábitos diferentes dos países ocidentais globalizados. Para ilustrar, vejamos o exemplo do embate de 1966, lá na Nova Guiné, entre a tribo Dani do Sul e do Norte. Homens dos dois lados entraram em conflito no dia 4 de junho daquele ano, usando como arma principalmente lanças, e ao fim do dia, os Dani do Norte já tinham matado 125 membros da tribo do Sul. Esse número pode até parecer irrisório, né? Para nós que crescemos ouvindo histórias sobre as dezenas de milhões de pessoas que morreram nas duas grandes guerras mundiais do século XX. Só para você ter uma ideia, em 1º de julho de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, 20 mil soldados britânicos morreram em um único dia de conflito. Isso sem falar, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que mataram mais de 100 mil japoneses. Mas apesar de essas comparações fazerem as 125 mortes do combate entre os Danis parecerem minúsculas, se formos analisar a proporção da população que foi exterminada nesse único conflito, vamos ver que 5% da população da tribo foi morta num único dia. Se os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki tivessem eliminado 5% da população japonesa, o total de mortos teria sido de 4 milhões de pessoas. É claro que isso não diminui o horror das guerras, nem o horror dos bombardeios, mas demonstra como que um conflito aparentemente pequeno tem resultados imensos para uma população com poucos habitantes. E esse, infelizmente, não é um caso isolado. Em sociedades sem o Estado, o número de mortes por violência é, em média, de 524 para cada 100 mil habitantes. E algumas tribos passam de 1.000, sendo que na Europa dos dias de hoje, a média é de 1 a cada 100 mil pessoas. Mesmo nas ondas de crimes que ocorreram nas décadas de 70 e 80 lá nos Estados Unidos, essa média chegava a 10. Compare ainda a média de 524 da sociedade tradicionais com as médias de 144 e 135 na Alemanha e na Rússia durante as guerras. E você vai perceber que o número nos contextos tradicionais é bem maior. Esses conflitos em sociedades sem Estado são devidos a inúmeros fatores, como disputa por recursos, disputa por propriedades, disputa por mulheres e pode ser simplesmente por retaliação. Bom, com isso, nós já percebemos que a vida desses povos não é tão pacífica e nem tão romântica quanto pode parecer. É claro que não estamos generalizando nem dizendo que esse é o cenário de todas as tribos. Estamos apenas mostrando que as evidências apontam que isso ocorre em grande parte delas. Tudo bem, talvez
não encontremos o ser humano bondoso em sociedades tradicionais. Mas o que dizer do nosso passado? Os dados também não mostram um cenário muito diferente. Achados arqueológicos têm mostrado que 15% dos esqueletos que são encontrados apontam para evidências de mortes em batalhas. Se essa também tivesse sido a proporção de mortes durante a Primeira Guerra, o número de mortos teria sido algo em torno de 260 milhões de pessoas, ao invés dos 120 milhões, que claramente já é um número muito expressivo. O que os indícios arqueológicos têm indicado é que houve uma diminuição na proporção global de morte com o passar dos séculos. Para nós que convivemos diariamente com notícias sobre crimes violentos, é difícil aceitar essa ideia. Mas a verdade é que nenhum de nós estava vivo há milênios atrás. E nem mesmo temos informações sólidas sobre como que era a vida dos nossos antepassados tão distantes. E por isso, temos a tendência de imaginar um cenário idílico, em que caçadores-coletores viviam em harmonia, ao contrário das supostas tendências agressivas que existem na nossa população. Na verdade, ao contrário do que possa parecer, a ascensão de um Estado que controla as ações dos seus habitantes foi um processo importantíssimo para reduzirmos os índices de violência. E nem precisamos de voltar para registros arqueológicos para percebermos uma diferença nítida em relação aos dias de hoje. Atitudes que hoje passariam despercebidas ou que seriam punidas com multa, lá na Idade Média, eram condenadas com mutilação, tortura, queima na fogueira, esquartejamento por cavalos e coisas parecidas. E vale lembrar também da naturalização de ações como a pena de morte e escravidão. E, é claro, a crueldade ou a violência como forma de entretenimento. Desde conflitos no Coliseu até a queima de um gato vivo na frente de uma plateia que fica rindo. Então já falamos que a violência tem diminuído ao longo dos milênios, principalmente nas sociedades com Estado. Mas a pergunta que fica é, por quê? Não temos uma única resposta, mas temos algumas hipóteses. A primeira seria que, em sociedades sem Estado, há uma tentação constante de invadir o grupo rival antes que ele invada o seu. Alguns povos caçadores-coletores seguem isso à risca e realmente atacam uma tribo inimiga para que não sejam atacados no futuro. Em sociedades com o Estado, é possível fazer uma política publicamente divulgada que diz à nação vizinha: se você nos atacar, vamos retaliar com muito mais violência. Aí, dessa forma, a tentação ao ataque diminuiria. Isso ajudaria a explicar o porquê de, atualmente, os grupos de maiores conflitos em sociedades estatais são os de nações falidas e desestruturadas, regiões de fronteira ou devido a máfias e gangues de ruas. E uma outra explicação é a valorização da vida. Antigamente, a morte prematura era muito comum, algo que foi revertido nos últimos séculos. Portanto, a vida passou a ser encarada como um bem valioso e que deve ser preservado ao máximo. Uma terceira explicação é que a não violência tem ganhos para ambas as partes. Pense que, muitas vezes, a cooperação pode ser muito benéfica, como nos casos de comércio e trocas tecnológicas. Além disso, a agressão tem um custo muito alto, tanto financeiro quanto em números de vida, de tal forma que maximizar a paz se torna uma atitude mais rentável e positiva para as nações. E uma última explicação é devido à expansão dos círculos de empatia. Nós, seres humanos, somos capazes de compreendermos as dores e sentimentos de outras pessoas, mas, em geral, isso é aplicado àqueles que fazem parte de um mesmo grupo. Como consequência, aqueles que estão fora desse círculo de empatia podem ser tratados como sub-humanos. O que tem sido observado é uma expansão no entendimento de quem faz parte do nosso grupo. Antes considerávamos apenas as nossas famílias. Depois passamos a considerar pessoas dos nossos arredores e depois a nação inteira. Mais tarde passamos a considerar a população humana como um todo. E estamos tendendo a acreditar que todos os seres vivos merecem nosso respeito e empatia. Esse fenômeno é provavelmente consequência da maior possibilidade de se relacionar e de conhecer pessoas diferentes da gente, o que nos leva à redução de preconceitos previamente instalados. Então, tentando responder aquela pergunta inicial, o homem nasce bom ou será que o homem é o lobo do próprio homem? Bom, na verdade, um pouco de cada coisa. Nossos antepassados não eram anjos. Eles, assim como nós, eram capazes sim de usar da violência. Da mesma forma, tanto eles quanto nós, quanto sociedades tradicionais atuais, são capazes de sentir empatia e de realizar acordos para que a violência diminua. E dizer que a gente tem a capacidade de ser violento também não significa que a violência
violência é justificável. Afinal, também temos capacidade para nos colocarmos no lugar de outras pessoas. Uma frase que resume bem tudo o que tentamos trazer até aqui é a do Dalai Lama Tenzin Gyatso, uma pessoa que desde criança sempre se interessou por guerras e mesmo assim foi reconhecido como a 14ª reencarnação de Buda. Ele diz: um grande número de seres humanos foi morto nas 2 guerras mundiais. Mas a natureza humana é tal que, quando estamos diante de uma situação tremendamente crítica, a nossa mente consegue despertar e descobrir alguma outra alternativa. Essa é uma capacidade humana. E você, já sabia que o Estado ajudou a diminuir a nossa violência? Deseja sugerir algum tema aqui pro canal? Deixe seu comentário e lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.